Fala pessoal, ao longo de toda a história do Atlético, muitos fatos curiosos já aconteceram, alguns considerados até macabros. Tema da matéria de hoje, o Galo-in. Eu quero ir pro Horto. Pra onde você quer Caiu ir? no Horto, tá morto. Como é que é? Independência, Horto. Vítimas. Peraí, você não é aquele cara do camisa 12? Do quê? Do camisa 12. Camisa o quê? Camisa 12. Camisa 12? Isso. Que isso, velho? Não é pra você falar que era eu não, velho. Não combinou aqui. Que foi isso, mal, mano? velho, Aí foi eu mal. não. Quer gravar mais nada. Em 2001, em ato polêmico, o ex-presidente do Atlético, Nélio Brant, mandou pintar o manto de Nossa Senhora das Graças, padroeira do clube, de preto, pois a cor original das vestes dessa santa na época era azul, cor do nosso maior rival. Após isso, o Atlético acumulou uma série de más administrações, o que culminou no rebaixamento de 2005. Por coincidência ou não, a queda aconteceu no dia 27 de novembro, dia de Nossa Senhora das Graças. Em 1971, o técnico do Atlético, Tele Santana, fez uma promessa caso alcançasse a graça de ser campeão brasileiro pela equipe alvinegra: percorrer a pé o caminho de sua casa em Belo Horizonte até a igrejinha de Pires, nas proximidades de Congonhas do Campo. Como todos sabem, naquele ano o Atlético se sagrou campeão nacional. Sobrou então para o professor cumprir a sua promessa. A graça alcançada passou a representar uma distância de 78 quilômetros, e assim o treinador começou a pagar a sua dívida. 9 horas depois, com os pés completamente esfolados, Tele, na altura do quilômetro 45, não suportou mais o sacrifício de cumpri-lo integralmente. Mesmo com boa intenção, o treinador acabou completando os 33 quilômetros restantes na carona de um carro da patrulha rodoviária. Se a culpa é de Tele, não sabemos, mas o fato é que este foi o único campeonato brasileiro conquistado pelo clube. 2013 ficou marcado como o ano da maior glória do clube, ano em que o alvinegro conquistou a tão cobiçada Libertadores da América, salvo-se de um dia, 18 de dezembro. Nessa data, o Atlético enfrentou a equipe marroquina Raja Casablanca pela semifinal do Mundial de Clubes. O belíssimo gol de falta de Ronaldinho Gaúcho naquele dia não foi suficiente para que o Atlético avançasse para a final do Mundial, pois Iajur aos 5, Montuali aos 38 e Mabdé aos 48 minutos do segundo tempo estragaram a festa alvinegra. E Galo, isso é que eu considero macabro. Um dos maiores times do Atlético e da história do futebol nacional, o time alvinegro de 1977, conseguiu a incrível façanha de ser vice-campeão de forma invicta do Campeonato Brasileiro daquele ano. Vice-campeão invicto? Macabro, inusitado, tenebroso. Não temos adjetivo para definir esse fato. Das 20 partidas disputadas pela equipe alvinegra naquele ano, o Atlético conquistou 17 vitórias e 3 empates. Números de campeão, não é mesmo? Foram feitos 55 gols, sendo 21 deles do Reinaldo, o artilheiro da competição e um dos maiores artilheiros da história do Campeonato Nacional. Depois de um amarrado 0-0 que persistiu até a prorrogação, a definição foi para os pênaltis. Definição trágica. De nada adiantaram as grandes defesas de João Leite nas cobranças de Getúlio e Chicão, pois Cerezo, Joãozinho Paulista e Márcio também erraram seus chutes. E Galo. Em 1992, o Atlético conquistou pela primeira vez a Copa Conmebol. Anos depois, em 1995, o Atlético decidiu mais uma vez a final da competição, contra a equipe argentina do Rosário Central. No primeiro jogo, decidido no Mineirão, o Atlético venceu por 4-0, mas infelizmente deixou essa grande vantagem escapar em domínios argentinos. No segundo jogo, o Rosário Central deu troco, venceu por 4-0, levando a decisão para os pênaltis. Nos pênaltis, a equipe argentina venceu a equipe alvinegra por 4-3. Em 2001, o Atlético era considerado o mais forte candidato dentre os semifinalistas da competição nacional. No entanto, não contava com o triunfo do Azarão São Caetano, que venceu em jogo único a partida por 2-1, numa tarde chuvosa no ABC Paulista.
Valdo abriu o placar e encheu a massa atleticana de esperanças, mas 2 gols de cabeça do Magrão decretaram a eliminação atleticana. Não podemos deixar de lembrar do icônico caso que aconteceu contra o Flamengo, que entrou definitivamente para o rol dos arquirrivais atleticanos, mais precisamente no dia 21 de agosto de 1981, no Serra Dourada, em jogo válido pela Copa Libertadores da América. Empatados no grupo 3, alvinegros e rubro-negros tiveram de disputar um jogo extra, em campo neutro, para ver quem avançaria à semifinal da competição. Novamente, o árbitro foi o personagem central da vida dos atleticanos. O nome dele, José Roberto White. O árbitro expulsou nada mais, nada menos que Reinaldo, Éder, Palinha, Chicão e Osmar, ainda no primeiro tempo, e encerrou o jogo aos 35 minutos. Com placar de 0-0, a Confederação Sul-Americana de Futebol confirmou a classificação dos cariocas, que naquele ano foram campeões continentais e mundiais. Uma hora, os fatos inexplicáveis teriam que jogar a favor do Atlético. Selecionamos 3 deles para a massa atleticana. Começamos com a icônica defesa do Vitor contra o Tijuana, no jogo das máscaras, a mesma mostrada no início do vídeo. Ao evitar o gol de Riascos, o goleiro atleticano escreveu um importante capítulo na conquista da Libertadores. Bora conferir mais uma vez essa defesa, né? Riascos tomando posição, vai nessa, Vitor, atenção, Riascos, Vitor! Não. Tá dando amarelo pro Red. Vitor! Aí, meu goleirão! Outro caso inexplicável aconteceu no dia 24 de julho de 2013, na grande final da Libertadores entre Atlético e Olímpia no Mineirão. O Atlético venceu por 1-0 e precisava fazer mais um para levar a decisão para os pênaltis, até que aos 38 minutos do segundo tempo, El Tanque Ferreira, do time paraguaio, ganhou da zaga atleticana, que estava adiantada, e o goleiro Vitor foi obrigado a deixar o gol para impedir que o atacante paraguaio fizesse o gol. Mas, ao tentar ajeitar a bola, inexplicavelmente caiu, para a alegria dos torcedores atleticanos. Muitos dizem que aquilo foi uma mãozinha do Elias Calil. E para finalizar, vamos acompanhar a inexplicável tremedeira do Cruzeiro na final da Copa do Brasil de 2014. O Galo matou com os sonhos da Raposa ao vencer os 2 jogos. Destaque especial para o coveiro Donizete, que lançou forçada para tudo quanto é lugar. Esse foi o nosso Galoim de hoje. Não deixe de seguir o nosso canal no YouTube. Deixe o seu like. Caso contrário, vamos puxar o seu pé. E eu tenho certeza que você vai se arrepender. Um abraço e até a próxima. Parece que o Galo fez mais uma vítima lá no Horto. Será? Vamos lá buscar lá, estão precisando de nós? Bora.